Olá pessoal, para finalizar a criação da UV Maps de textura para o nosso personagem, para a gente poder aplicar a cor nele, a gente vai fazer então agora a duplicata dos lados esquerdos dos modelos para fazer o lado direito e já com as UVs abertas. Isso facilita muito a gente, por exemplo, já ter aberto a mão do lado esquerdo e quando a gente faz a cópia para o lado direito, vamos ver, a gente faz uma cópia, a gente pode chamar isso aqui como right, né, que é left de um lado e right do outro. A gente aplica aqui -1 na escala. Quando aplica o Freeze Transformation, ele vai zerar aqui o que tinha. E olha lá, as duas mãos elas têm a mesma UV. Isso facilita muito a gente no nosso trabalho. E o que a gente vai fazer agora é a duplicata mesmo, da esquerda para a direita. Vou minimizar. E a gente vai ver quem é que a gente não tem da esquerda para a direita aqui. Por exemplo, que a gente não tem essa daqui. É a pulseira, o bigode, a sobrancelha. Da esquerda para a direita eu acho que são só esses. Aqui tem também a faixa da canela, essa parte do cadarço e o sapato. Então eu vou selecionar esses daqui que são os modelos da esquerda, duplicate e a gente vai ter aqui eles para nomear então eles como right, ok? Que a gente sabe que são as partes que são, vamos dizer, prontas para fazer o mirror, né? Mirror. Rapidinho aqui eu já vou renomear, só um minutinho. Então daqui até aqui foi a mão, a gente já fez o escala, então -1 para esses caras. Freeze Transformations estão todos aí. Os acessórios não tem nenhum que é duplicado à esquerda e direita. Ah, tem aqui, esse aqui, né, que é o bracelete. Então a gente pode fazer o mirror dele também, -1. Freeze Transformations. Agora o nosso modelo, todo ele tem já o V aberta, todo nesse mapa, lembrando que as mãos e os braceletes, sobrancelha vão pegar a mesma textura do lado esquerdo e direito. Isso facilita muito o nosso trabalho, ok? Então, para finalizar esse modelo, a gente vai dar um delete history nele todo. Vamos dar um cleanup nessa cena para a gente exportar o nosso arquivo de textura funcional, tá? Primeira coisa, seleciono todos os nossos modelos. Alguns modelos ainda têm histórico de abertura de UV neles, tá? Então a gente deleta o histórico e ele vai apagar aquele histórico. Dou um freeze transformation em tudo para ter certeza que está tudo certinho. E vamos lá. Próxima etapa é limpeza desses planes aqui, que são os planos de front, side, esses planos que a gente viu aqui de modelagem do nosso personagem, né? E eles nem estão mais ah, atualizados porque a gente cresceu um pouquinho o personagem em relação, tá, ao que a gente tinha modelado. Então posso deletar esses caras, já ficou limpa a nossa cena. E a próxima coisa que a gente vai fazer é simplesmente selecionar todos esses nossos modelos e exporta o nosso arquivo para fazer a pintura dele, da nossa textura. Então a textura a gente vai pintar com arquivo num software de 2D. Então para exportar isso daqui como um mapa de informação do nosso software de 2D, a gente precisa vir aqui em Polygons e pede aqui UV Snapshot. Ele está embaixo, eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver o que é que ele está mostrando ali, ó. UV Snapshot, ok? Esse daqui ele vai abrir para a gente uma opção onde a gente quer exportar o nosso arquivo, qual o nome dele. Eu vou chamar AltUV, por exemplo, Leonardo, ok? E aqui a gente escolhe a altura e a largura do nosso mapa. Quando você trabalha com games, você trabalha com a resolução baixa, igual 256 ou 512. Se você for trabalhar com filmes, aí você vai precisar de uma textura um pouco mais alta. No mínimo 1K, que a gente chama, é 1024. 1K é como 1000. E aqui, para esse caso, eu vou trabalhar com 2K ou 1K, tanto faz. Eu vou começar com, por exemplo, 1K. Então, 1024, para não precisar ter muita informação de textura, a gente acho que a gente vai conseguir um valor bom para isso daí. O formato da imagem que eu vou salvar pode ser, por exemplo, TIFF, tá? Ou então PNG também funciona super bem. Vou salvar como TIFF, eu costumo salvar como TIFF. Depois, se for preciso, a gente exporta esse arquivo como PNJ para download no Maya, é isso que eu faço, tá? É,
OK, ele vai exportar para a gente na nossa pasta Images do projeto Satori. Vamos lá, OK. Vamos procurar agora na pastinha de Images, que é essa daqui. Ele exportou para a gente esse arquivo, tá bom? Esse arquivo eu vou dar vou abrir ele no nosso software de textura de 2D, que no caso é o GIMP. Esse GIMP é o Photoshop, se você tiver Photoshop você pode usar. O GIMP é um software gratuito de manipulação de imagem que você pode baixar ele na internet, tá? Aqui você pode ir no Open, a gente pode, ou então só arrastar essa imagem para lá, por exemplo, ela já vai abrir, ok? Então olha lá como que vem para a gente o nosso arquivo. Ele vem com essas UVs aqui nesse próprio, como se diz, ele está no. Vou criar um layer aqui embaixo, chamar ele de BG, tá? Só para a gente ver melhor para o que eu estou querendo explicar. Ele já vem com alpha. Esse BG eu vou colocar aqui embaixo. Move down. Onde que ele está? Isso, a gente passa esse layer de background aqui para baixo, nesse botãozinho. E só para colocar uma cor nele, por exemplo, a gente pode selecionar aqui uma cor básica de, sei lá, qualquer cor que seja bem mais clara assim pra gente ver um pouquinho, né? Vamos pôr uma cor assim cinzinha. Isso, ok. Só pra gente ter ela como cor de base, pra gente ver a linha que ele vai estar funcionando. Olha lá, só pra gente não ficar vendo aquele quadradinho e se confundir. Então, isso daqui é o UV que a gente tinha lá no nosso arquivo. E o que eu vou fazer é salvar esse arquivo agora como export, por exemplo, no tipo de, em vez de images, a gente vai colocar ele dentro do source images textures, porque aqui normalmente são as texturas que a gente vai dar load nos nossos personagens. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui uma pasta characters. Então as texturas do personagem estão aqui e eu crio uma textura para ele, Leonardo, uma pasta para ele. E esse aqui vai ser, por exemplo, a textura vai se chamar Leo Color. Pode ser só Leo Color, acho que funciona super bem. PNG, que é o que a gente vai download lá no Maya, ok? Leo Color PNG. Export, ele vai salvar nessa pastinha pra gente. Pode dar export normal, ele salva lá pra gente. Então a gente vai ver aqui que dentro do projeto Satori, Source Images, a gente tem Texture, Characters, Leonardo. E aqui a nossa textura. A gente vai dar load no Maya nessa textura, ok? Então a gente vem aqui no Maya, por exemplo, e quando a gente aciona ali, por exemplo, o nosso painel de texturização, no texturização de materiais, a gente pode vir aqui Window, Render Editors, Hypershade. Hypershade ele habilita para a gente criar os materiais. E esses materiais que a gente vai criar, eu vou criar basicamente um material a princípio, só para a gente criar as nossas texturas. Ele tem alguns materiais aqui que estão antigos, como íris e pupila. Esse Lambert 2 aqui a gente pode até deletar, não usou mais, a gente usou só para referência na modelagem. Vou criar um Lambert, que é o Lambert 6 que ele criou aqui no caso. Vou dar um nome para ele como Leo Mat, que é para dizer que é o Leonardo material. Eu vou associar no modelo basicamente todo completo, menos os olhos. Então a gente pode selecionar tudo, menos os olhos aqui. Eu vou procurar onde estão os olhos aqui para a gente tirar. Então, por exemplo, aqui... Os olhos e o cristalino dele, tá? A gente não vai associar, então selecionando esses objetos, pedindo aqui o Leo Matte, botão direito para cima, Assign New Material. Aí, Assign Selected Material aqui, né? Vou ler, ó. Assign Material to Selection. Isso faz com que ele associe esse material à seleção, ou seja, a esses carinhas que estão aqui. Aí vocês vão reparar que se a gente for ver, esse material está cinza, se a gente dar dois cliques nele, ele vai abrir aqui o Attribute Editor. E no Attribute Editor desse material a gente pode criar aqui o file para criar no Color, ok? Então nesse botãozinho a gente mapeia o file,
aqui vai ser o color para a gente dar um load aqui nesse botãozinho. Vai procurar em Source Image Textures, Characters, Leonardo, e a gente dá o load nessa nossa imagem aqui. Então, Open. E quando a gente for ver esse carinha aqui em 6, por exemplo, ele vai dar load na nossa textura. E olha lá, a gente tem essa textura com wireframe por cima, tá? Agora a gente vai fazer a nossa pintura desse arquivo de textura, exatamente para que a gente tenha esse file aqui atualizado no Maya, e ao atualizar ele aqui no Reload, no arquivo que a gente salvar, a gente vai ter sempre uma pintura nova aqui para a gente tá vendo no Maya. Então fica no próximo vídeo a gente associar as cores ao nosso modelo. Isso aí. Valeu!